E no nosso quadro de hoje, Minuto Saúde, a gente vai falar um tema muito importante para todos vocês, os nossos telespectadores. Mas primeiramente eu gostaria de apresentar a nossa convidada de hoje, a doutora Rivânia Gani, ela que veio aqui falar sobre um tema importante que é a vacina, principalmente no período agora do inverno. E ela vai estar tirando todas as suas dúvidas. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Cumprimento aqui toda a equipe da TV Três Fronteiras. Sempre um prazer estar aqui para a gente trocar ideias e repassar algumas informações relevantes. Sempre um prazer. E eu tenho certeza, doutora, que esse momento que a gente vai passar aqui agora vai ajudar muito no entendimento dos nossos telespectadores. Que bom, tomara. Afinal, a vacina em si já é um tema que muita gente corre, né, doutora? Hoje está assim, um pouco polarizado, mas nós vamos dar uma amenizada nisso aí. Doutora, eu gostaria primeiro de perguntar, nossa primeira pergunta, não é nem tanto uma pergunta, mas a senhora falar pra gente sobre qual a importância em si da vacina, agora no inverno, a vacina em geral, né? Vacina em geral, né? Muito importante, é um tema que ficou muito, evidente aí na época da pandemia e pós-pandemia, e a gente tem que lembrar que as vacinas são um ganho da humanidade. É uma das melhores invenções que o ser humano pôde, se beneficiar, foram as vacinas. O desenvolvimento das vacinas, que foi ao longo aí do último século, digamos assim, os últimos 100 anos. Nós temos aí uma larga experiência, principalmente nos últimos 50 anos. As vacinas foram muito bem estudadas, muito bem desenvolvidas. Então, é um ganho. A vacina é hoje de imensa importância para a sobrevivência da humanidade. Nós ganhamos muito com isso. São seguras e são eficazes. Inclusive, a senhora havia comentado também que um dos motivos, a queda da mortalidade infantil é proveniente da vacina, Se deve à vacina. A vacinação teve total importância na queda da mortalidade infantil nas últimas décadas. Há 50 anos atrás, as crianças, o nível de mortalidade infantil no mundo todo era altíssimo. As crianças não passavam de um ano, quem sobrevivia era assim, vitorioso. Então, nós tínhamos muita perda de criança que hoje não temos mais. Temos ainda muitas dificuldades nos países subdesenvolvidos, e nós que somos um país ainda em desenvolvimento, a pobreza, a falta de saneamento básico, isso ainda interfere na mortalidade infantil, a desnutrição, que é muito triste isso, mas infelizmente acontece até aqui no nosso país, na África. Mas nos países já desenvolvidos não existe mais isso. A mortalidade infantil hoje é doenças raras, é alguma coisa mais longe, Então, eu sou fã número 1 de vacinas. E em 2017, o laboratório Rivânia Gani colocou o serviço de vacina, depois de amplo estudo, e aí eu me apaixonei pelo tema. E a gente buscou uma consultoria especializada e colocamos o serviço de vacina. E a gente fala assim, é muito a ver com o laboratório, que é o auxílio diagnóstico. E aí, dentro da nossa missão do laboratório Rivânia Gani, tem a prevenção e a promoção à saúde. A vacina é tudo. Então, juntou o prazer de trabalhar com algo que é de extrema importância, doutora? Muito interessante. Doutora, agora um assunto que, assim, a população fica meio preocupada é na questão da Covid-19, que ela tá aí de volta, Tá. Fala pra gente sobre essa situação. Ela faz até parte de uma gripe, também. Hoje é o seguinte, nós estamos num período de doenças infecciosas respiratórias, porque é um período, uma estação, o outono e inverno, onde a circulação desses vírus respiratórios é muito comum. É o momento deles circularem. E vem com o frio, com o vento, com o lugar, as pessoas tendem a ficar em locais mais fechados, com menos ventilação, mais aglomeradas. E aí o vírus se desloca e vai repassando de uma pessoa para outra. Então nós temos agora nessa fase a gripe, o resfriado comum, que não tem vacina para ele, a Covid-19 e a pneumonia.
Então, nós temos doenças comuns dessa época e que nós temos a maioria delas com vacina, né? A vacina da gripe está aí. Eu sempre, Fabiana, defendo muito a vacina e o serviço público, o serviço do SUS, porque está aí disponível a vacina da gripe, mas nós, no serviço privado, o Laboratório Rivânia Gunning, todo ano disponibiliza a vacina para gripe tetravalente, que é uma vacina mais ampla, com uma cobertura mais ampla, pega mais de 3 tipos, são 4 sorotipos de influenza. A gripe é uma doença que mata todo ano milhares de pessoas aqui no Brasil e no mundo inteiro. Então, por isso, nós temos já há muitos anos vacina para gripe. É uma vacina que todo mundo sabe, todo ano tem que tomar, porque todo ano o vírus ele é muito mutável, ele sofre mutações com muita facilidade. Então, todo ano é estudado o vírus que fica no inverno do hemisfério norte, qual vírus que circulou melhor, e a vacina é desenvolvida no início do ano e ela chega para nós aqui no hemisfério sul em fevereiro, março, nós recebemos final de março. Então, todo ano a vacina é nova. É com sorotipos novos de vírus que já sofreram mutações. Então, a rede privada, ela tem a possibilidade de adquirir a vacina tetravalente, que a rede pública ainda não consegue. Sim. E a gente disponibiliza essa vacina para o público em geral, de 6 meses ao idoso, até 100 anos, né? Então, todo mundo pode se beneficiar com essa vacina. Um detalhe importante, quem tomou a vacina no SUS, mas é muito suscetível, é uma pessoa que tem muita comorbidade, que ela tem outras doenças crônicas e quer uma proteção mais ampla, 30 dias após ela pode tomar a nossa vacina de gripe tetravalente também, tá? Então, é uma primeira noção que a gente tem aí, é a gripe. A Covid, que foi sua pergunta, vou chegar nela. A Covid está voltando ou vai voltar sempre, o vírus não desapareceu, ele está aí. Graças a Deus, nós tivemos as vacinas da Covid, então a pandemia, ela abrandou, né? Eu não sei nem, acho que a OMS ainda nem tirou o termo pandemia do mundo, mas tá para tirar. Porque virou realmente, como você falou, como se fosse uma gripe. Então, nós já tivemos vários casos esse mês passado de Covid-19, de pessoas bem rígidas, mesmo na pandemia, a gente viu que 90% das pessoas ficavam bem, como se fosse uma gripezinha. Mas, antes da vacina, matou muita gente. Hoje, é só pessoas muito debilitadas que vão morrer com Covid igual morrem com gripe, infelizmente. Igual a senhora falando sobre a gripe, tem aquelas pessoas que não se preocupam porque, assim, doutora, quando surgiu a pandemia, foi alarmada a situação, então muita gente ficou com medo, mas tem aquela questão de mortalidade também da questão da gripe comum, né? Como a senhora comentou aqui, então tem que ter essa proteção. A gripe mata, o resfriado comum não. É até uma boa coisa para a gente esclarecer que nessa época circula os vírus da influenza e os vírus do grupo sincicial, que é um resfriado comum. É um vírus, o vírus sincicial é um resfriado comum. Que, por exemplo, ele é comum em nós todos, mas o bebê abaixo de 1 ano causa bronquiolite no vírus comum, de resfriado comum. Então, qual que é o cuidado que nós temos que ter? Tem um bebê, tem um recém-nascido, tem um bebezinho de 2 meses, 4 meses na família. Quem está resfriado não pode visitar, não pode pegar no colo, porque você protege a criança. Ou se vai e precisa ir, põe a máscara. Nós temos agora a possibilidade da máscara. A máscara veio para ficar, assim, toda vez que você precisa se proteger ou proteger alguém do seu lado, põe uma máscara. Faz ali a visitinha, depois tira, vai embora se está resfriado. Porque o resfriado comum não causa internação, não causa muitas vezes perda do trabalho, né? Então, assim, você não precisa falhar de serviço porque está resfriado. Mas o vírus da gripe, que é o que tem vacina, ele causa internação porque ele causa febre alta por mais de 3 dias, debilidade, o organismo fica debilitado, você fica mais, assim, com mais sintomas. Então, é um vírus que causa
gravidade, o vírus da gripe. Entendi. O do resfriado comum, não. E Covid já não causava em pessoas rígidas com imunidade boa, não causava problema nenhum. 90% das pessoas ficavam bem. Mas com a vacina, esses 10% que não ficavam bem, também estão ficando bem, né? Então, graças a Deus. Doutora, estão bem esclarecedoras aqui as suas respostas. Eu gostaria que a senhora falasse, que a senhora citou sobre o bebê. Qual o público que mais fica vulnerável à gripe? É isso mesmo, é o bebê, a criança abaixo de 5 anos e o idoso, né, acima de 60 anos, a terceira idade. São os grupos mais suscetíveis, porque naturalmente são pessoas que tem a imunidade baixa. A criança é porque ainda não desenvolveu a imunidade dela completamente, e o idoso porque começa a perder a imunidade da juventude, da época da fase adulta. Então, todo idoso acima de 60 anos, mesmo ele estando rígido, é uma pessoa saudável, que se cuida, não tem doença nenhuma, tem que lembrar que ele está numa idade que o sistema imunológico dele começa a cair. Então, ele tem que se proteger. Fora isso, na faixa entre 5 e 60 anos, são as pessoas que têm alguma doença crônica, alguma comorbidade, principalmente doenças respiratórias, né? Quem tem rinite crônica, sinusite crônica, asma, bronquite alérgica, que está ali com o sistema respiratório sempre vulnerável. Então, é porta de entrada, digamos assim, desses vírus. Doutora, tem aquela questão que a pessoa fala assim, eu tomei a vacina e eu gripei. Eu gostaria que a senhora explicasse, né, que nenhuma vacina é 100%, né? A senhora ia comentar aqui comigo no off. Isso, Fabiana, é uma boa pergunta, porque as pessoas acham que tomou a vacina, ela pode deitar e dormir. E não é. A vacina, o desenvolvimento das vacinas foi provado ao longo das décadas que ela consegue alcançar 100% de proteção para as pessoas se a comunidade onde aquela pessoa está também atinge uma imunidade de quase 100%. Por isso que as metas do governo são sempre vacinar 85%, 90%, 95% da população. Porque aí ele chega perto dos 100% e consegue, inclusive o que nós já temos, erradicação de doenças. Hoje nós temos doenças que foram erradicadas. O vírus o vírus ou a bactéria não circulam mais, de tanto que está fechado, digamos assim, o círculo em volta do vírus. Então, a vacina, às vezes a pessoa toma lá com a gente, paga, né, a vacina da gripe e acha que não vai gripar. Mas ela às vezes ela não pegou a gripe, ela pegou o resfriado comum, que é muito desagradável. Fica, né, com aquele congestionamento, a pessoa fica meio mole, dá uma febrezinha num dia. E, nossa, gripei, sendo que eu tomei. E não é. E mesmo se ela pegar o vírus da gripe, como ela já tem uma proteção, vai ser mais brando. E vai ter ali, querendo ou não, uma proteção também, né, doutora? Porque aí ele vai pegar a doença mais branda, que é o caso do Covid. Você vacinado, você vai deixar de pegar? Não, mas você vai ter a doença leve. Então, essa é a ideia de todas as vacinas, né? Doutora, nesse período que a gente começou agora, Nanuque tá assim, um dia bem quente, depois faz um friozinho, aí cai uma chuvinha, aí vem o sol. Aí tem aquelas pessoas que têm esses sintomas de resfriado, outras de gripe. É só para ajudar ainda mais no entendimento daquela pessoa que ainda não sabe. A senhora poderia citar diferenças de resfriado para gripe? É isso, são sintomas. Os sintomas do resfriado são mais leves, mais suportáveis, digamos assim. A gente não deixa de fazer quase nada porque está resfriado. Fica, às vezes, de um dia para o outro, 24 horas, 2 dias, mas com o corpo mais ruim. Então, o resfriado comum, ele é mais leve. Sintomas, todos os mesmos sintomas. Coriza, tosse, secreção, uma febrezinha, um corpo ruim. É o mesmo sintomas da gripe. Só que a gripe vai ser febre alta, muitos dias, corpo muito ruim, a pessoa fica muito prostrada, prostração, que ela não consegue levantar da cama. E aí começa sintomas que ela não consegue, não pode ir na escola, não pode ir no trabalho.
Então, essa é a diferença, porque o vírus age mais ou menos do mesmo jeito, os dois vírus. Ótimo. Agora, doutora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a vacina para a pneumonia, que é um assunto também importante citar, né? Porque é outra doença que às vezes acomete mais essa fase, principalmente as pessoas debilitadas, que pegam um resfriado comum ou uma gripe, e daquilo vira pneumonia. Tem até uma brincadeira, essa pneumonia vai virar gripe, essa gripe vai virar pneumonia. É isso, porque o vírus debilita o organismo e fica sendo porta de entrada para a bactéria, porque a pneumonia ela é causada não por um vírus, mas pelo pneumococo, que é uma bactéria. E essa bactéria tem diversos sorotipos de bactéria. Já foi estudado que os principais sorotipos são em torno de 13 sorotipos. Tem até 23 sorotipos estudados, mas os 13 são os mais acometidos, os que mais circulam, digamos assim, causando pneumonia. Então, nós temos a vacina contra a pneumonia, contra o pneumococo, lá no laboratório Rivanna Gunning, que é a pneumo 13, que é a Prevenar 13, que é a vacina contra 13 sorotipos de pneumonia. Na rede pública, ela é disponibilizada a Prevenar 10, que abrange 10 sorotipos. Então, ela é um pouco menor, igual a gripe é trivalente, a nossa é tetra, essa é 10 e a nossa é 13 valente. E aí, essa vacina pneumocócica na rede pública, ela é disponibilizada para os bebês de 2 e 4 meses depois de um aninho. Um aninho tem um reforço. E o adulto, o idoso, tem a vacina pneumo 23, que é uma vacina até que saiu de fabricação há 2 anos, a gente não consegue mais comprar. A rede pública parece que ainda tem estoque dela, mas é muito difícil para vir. Então, as pessoas têm que abrir no SUS um pedido, uma solicitação própria para conseguir vir a vacina para ele individualmente. Isso, às vezes, demora 30 dias e a pessoa, às vezes, está numa fase que precisa da proteção hoje, vai chegar daqui a 30 dias, que nós já passamos, esse período todo, pré-inverno. Então, a vacina de pneumonia, Fabiana, tem ainda um benefício extra. Ela é uma vacina, o pneumococo, esse vírus, essa bactéria que causa pneumonia, ele causa também sinusite, otites, que é a inflamação do ouvido, amigdalite, Então, assim, causa essas infecções respiratórias comuns. Então, as pessoas que têm essas doenças crônicas, uma sinusite crônica, uma otite de repetição, essa vacina de pneumonia vai ajudar a evitar essa recorrência dessas doenças. Então, não protege só contra pneumonia só. Ela tem uma proteção, inclusive meningite também. E é uma outra doença que a gente não comentou, que acomete também nessa fase. Porque a transmissão dela também é via respiratória, do contato com as pessoas, com a conversa, com a saliva. Então, a vacina de meningite, inclusive, estava disponível no SUS. E tem também a da meningite separada, né? Separada. É outra vacina. O SUS disponibiliza apenas a vacina meningite C. Nós temos uma que são 4 sorotipos, a A, C, W, Y. Então, nós temos a meningite B, então nós temos uma gama de vacinas lá disponíveis. E falando em vacina, a senhora havia comentado que tem novas vacinas também, né? Fala pra gente um pouquinho sobre essas novas vacinas. Rapidinho, que não são especificamente agora do inverno, doença respiratória, mas a gente gostaria, só a título de informação, informar que o laboratório Rivanna Gunning agora disponibiliza 2 vacinas novas. Primeiro é para um público muito importante, muito sensível, que é o idoso. Sim. É a vacina de herpes zoster. Herpes zoster é uma doença que tem um nome popular de cobreiro, porque ela é uma doença que dá umas vesículas, umas bolhas na pele, e são extremamente dolorosas. Essa doença, a origem dela é o vírus da catapora. Então, todo mundo que teve catapora na infância, na adolescência, tem esse vírus incubado no sistema, principalmente no sistema nervoso, em algumas terminações nervosas do organismo. Ele fica ali décadas, paradinho. Quando você chega na terceira idade, a sua
imunidade baixa naturalmente, porque isso acontece, e por um processo, às vezes até de uma gripe, uma internação por um outro motivo, a pessoa aparece essa herpes zoster, que são essas bolhas que são extremamente debilitantes em termos de dor, porque sara rápido. Em 8 dias, essas vesículas saram, cicatriza e sara, mas a dor continua por meses. Sim. Então, ela é extremamente debilitante. Então, tem uma vacina contra essa doença. Nós temos lá. E a outra vacina que a gente gosta muito de falar é para os jovens, na verdade, de 9 a 45 anos, homens e mulheres, a vacina do HPV, que é o vírus do papiloma vírus humano, que causa câncer de colo de útero nas mulheres e causa câncer da região genital de homens e mulheres. Então, é importante, nós temos uma vacina contra vários tipos de câncer da região genital e do colo de útero na mulher, que mata milhares de mulheres todo ano. Então, existe essa vacina. Os adolescentes tomam essa vacina na rede pública de 9 aos 14 anos, 13 anos, e é muito importante que tomem. Mas o jovem que não pegou essa vacinação nessa faixa etária tem a possibilidade de ter essa proteção com essa vacina que nós estamos disponível lá. Doutora, muito interessante esse assunto, gostei muito aqui, legal, até eu mesmo já aprendi, ainda mais do que a doutora. A gente aprende, e trocar informação é sempre bom. Né? Sim, doutora, nosso tempo está se encerrando, mas eu gostaria de agradecer a senhora, suas considerações finais antes de encerrar o nosso programa. Não, só agradecer, nos colocar à disposição, estamos lá no laboratório, temos em diversas unidades, estão aptas a atender essa demanda, informações, nós temos folder, nós temos valores, né, para as pessoas saberem. Eu falo que vacina é investimento, não é gasto, né, mas são pagas, mas são investimentos, e estão aí à disposição, tá? Agradecer você, Fabiana, e a equipe aí da TV Três Fronteiras. Nós é que agradecemos, que eu tenho certeza que ajudou muito os nossos telespectadores, né? Então pode procurar aí o laboratório da Rivanegani, né, para você poder já se vacinar, já se imunizar. Isso aí. E também sanar outras dúvidas que talvez não foram, né, comentadas aqui, porque o nosso tempo é curto, mas é muito importante esse assunto. Nós, então, vamos encerrando aqui o nosso quadro com o nosso Minuto Saúde hoje, né, com a doutora Rivanegani. Eu tenho certeza que ajudou muito os nossos telespectadores, né, mas nós, infelizmente, precisamos encerrar. Agradecemos a vocês pela sua audiência, pelo carinho, pela sua participação de todos os dias, acompanhar aqui juntamente com a sua família, com seus amigos, o Jornal do Vale. Nós vamos encerrando por aqui, mas você pode acompanhar a nossa programação na TV aberta, no canal 7, de segunda a sexta-feira, 12:30, também a nossa primeira edição, e a segunda edição você confere às 7 horas da noite. Se você não conseguiu acompanhar nenhum dos dois horários, acompanhe a nossa reprise às 8 horas da manhã. Lembrando que você pode interagir também em nossas redes sociais e no nosso WhatsApp, que é o 33988873177. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima edição.